Fala aí, meu povo! Boa sexta-feira para vocês, hein? Espero que todo mundo já tenha assistido ao almoço de hoje, enquanto comia. Não vou entrar na intimidade do que vocês andam comendo por aí, desde que não seja eu. Quer dizer, enfim, vamos lá, gente. Muito obrigado para quem mandou pergunta. Como vocês já sabem, e para quem não sabe que caiu aqui de paraquedas, toda quinta-feira eu abro no Instagram uma caixinha de perguntas. Na sexta-feira eu venho aqui responder cerca de 30. Hoje, se eu não contei mal, são 32 perguntas que eu separei aqui que vocês mandaram sobre futebol e outras cositas más. Começando com o @MoisésTeam, que perguntou qual time brasileiro pode chegar mais longe no Mundial. Sou seu fã, seu trabalho é incrível. Pena que eu não posso falar a mesma coisa sobre você, Moisés, porque eu não te conheço. Certeza que também é. Muito obrigado, hein? É muito difícil saber quem pode chegar mais longe por conta das tabelas, dos chaveamentos que a gente vai ter pela frente. Eu acho que nenhum time brasileiro pode ganhar o modelo de mundial que a gente tem, que a gente tinha, né? Que ainda tem, que o Real Madrid ganhou no final do ano. A gente vê como é difícil ganhar de um europeu. O brasileiro não consegue ganhar de um europeu desde 2012 e muitas vezes nem chega até o jogo contra o europeu. Praticamente metade das vezes nem conseguiu chegar lá o time sul-americano. Então agora, para você ganhar o Mundial, você precisa não só ganhar de um europeu, mas a partir das oitavas ou das quartas de final é bem possível que você tenha que ganhar de 3 ou 4 europeus para ser campeão. O fato de o Mundial entregar muito dinheiro a quem for avançando e o prêmio para o campeão ser muito alto também, eu acho que vai fazer com que os europeus disputem de fato o Mundial, talvez não a partir da primeira fase, mas sim a partir do mata-mata. É final de temporada para eles, não é final de temporada para os times brasileiros, embora tenha uma carga muito grande de jogos também nas pernas, mas quase todo mundo conseguiu administrar bem, né, no campeonato estadual. Eu acho que quem tem a situação mais difícil da fase de grupos é o Botafogo, porque está num grupo com 2 europeus, e 2 europeus bons, como são Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. O Palmeiras eu acho que está numa muito boa situação, com o Porto que vem de 2 temporadas ruins já. Tem o Al-Ahly do Egito, que é um time muito, muito difícil. Eu acho que a gente vai ter um bom confronto bastante interessante entre Flamengo e Chelsea. Eu acho que em situações normais, o Flamengo e o Chelsea, não só um Chelsea desmotivado, talvez em início de uma pré-temporada, querendo acelerar na fase de mata-mata, mas o quarto colocado da Premier League contra o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, eu acho que pode dar jogo, não a longo prazo. Eu acho que a longo prazo normal é o quarto colocado da Premier League mais longe, mas a gente viu um Chelsea muito inconstante essa temporada. Eu acho que pode dar jogo para o Flamengo, mais ou menos a mesma coisa do Fluminense com o Borussia Dortmund, embora o Dortmund tenha terminado em alta, campeonato alemão, 7 vitórias e um empate nas últimas 8 rodadas, uma boa arrancada para chegar na Champions, e o Fluminense é um time que há muito tempo é bastante irregular. Então, o panorama é mais ou menos esse. A partir daí, quando forem se classificando, o que tiverem pela frente, o que vier dos outros grupos, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Palmeiras teria uma boa condição de ir muito longe. Acontece que quem passa do grupo A pega quem passa do grupo B. Então, se o Palmeiras estiver pela frente, Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid já pode, desde muito cedo para o Palmeiras, ficar muito complicado. Uma dessas, Flamengo, ou acho que pelo chaveamento, se eu não estou enganado, Fluminense é quem pode ter um pouco mais de sorte. Mas agora eu não lembro se o Flu. Deixa eu ver se eu consigo achar isso rápido aqui. Porque eu esqueci mais ou menos os grupos. Não sei se o Fluminense está no grupo G e ele passa de quem vier do grupo H. E do grupo H vem o Real Madrid, né? Então seria o pior para o Fluminense. Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui. Eliminatórias, fase de grupos. O Fluminense está no F. Ele pegaria quem vem do grupo E. Se ele passar em segundo, muito provavelmente ele pegue a Inter, que deve ser a primeira do grupo E. Não sei como é que a Inter vai chegar, né, com mudança de técnico nesse momento. Quem sabe passar em primeiro no grupo. O Flamengo no grupo D pega quem vier do grupo C. E se o Flamengo for primeiro, ele pode pegar aqui Auckland City, Boca ou Benfica, imaginando que o Bayern vai ser o primeiro, então ele pegaria o segundo. Então tem que ver o confronto direto contra o Chelsea. Numa dessas aqui, eu acho que Flamengo pode se classificar em primeiro, fugir do Bayern de Munique e ir mais longe no Mundial. Para responder a sua pergunta, eu vou fazer mais vídeos sobre o Mundial. Eu estou aqui já quase 5 minutos falando sobre isso, porque eu não peguei para analisar friamente toda a primeira fase e tal, porque até fiz isso no Fred Beckler Explica, eu não peguei para fazer isso aqui no canal. Tem muita gente já fazendo, então vocês têm esse tipo de conteúdo por aí. Mas aproveitei uma pergunta aqui para falar mais sobre isso. Pedro Luz, tem alguns Luz aqui.
MB, qual a situação do Ter Stegen? Parece um pouco injusto. Eu não acho injusto o que está acontecendo com ele. O Barcelona está contratando um goleiro. A notícia dessa sexta-feira é que o Barça já pagou a cláusula de 25 milhões de euros para contar com o João Garcia. E a partir daí tem uma disputa de posições. Se o Ter Stegen não aceita uma disputa de posição e quer sair do clube, que saia do clube, que traga uma proposta e que alguém compre o Ter Stegen, que ele vá para outro clube. O que eu acho injusto é que a posição de goleiro do Barcelona nos últimos anos tem um senhor que não aceita disputar a posição. E o Barcelona tem um perfil de segundo goleiro como Iñaki Peña, que é um perfil que aceita ser reserva e que entende que não vai brigar por posição. A partir do momento que tenha Chesney e João Garcia, existirá uma briga por posição. Será meritocrática a escolha de quem será o goleiro do Barcelona. Então não acho que não tem nada injusto com o Ter Stegen. Injusto é, tem que jogar porque sim. Então, não acho que o clube está tratando mal. O Barcelona tem todo o direito de querer se reforçar, de trazer um outro goleiro, de querer melhorar a qualidade e até a competitividade para que treinem melhor, para que entreguem mais por ali. E quem for melhor tem que jogar. Não está colocando o Ter Stegen na porta de saída, não está afastando ele do grupo, impedindo ele de treinar. Por enquanto, nada disso. Que traga um outro goleiro para disputar a posição, não acho nenhum problema. Se o Ter Stegen acha um problema, que saia. Pereira Ricardo, 1986 ou pelo menos 1986. Qual a torcida mais barulhenta e apaixonada de La Liga? Eu não estive em todos, assim, eu assisti pouco La Liga fora de Barcelona, mas eu assisti muitos jogos de espanhóis. Eu já fui em jogo do Barça, do Espanhol, do Girona, dos 3 times catalães da primeira divisão, do Valência, do Real Madrid, do Atlético de Madrid, do Villarreal, do Sevilha do Betis, do Atlético de Bilbao, do Celta de Vigo. Eu acho que foram esses os jogos que eu vi aqui. Só que não em La Liga. Entre Champions e Liga dos Campeões. Eu acho a torcida do Atlético de Bilbao a mais barulhenta. Apaixonada é uma questão subjetiva, né? O que é paixão, né? O que é paixão nos dias de hoje? O torcedor que vai há 100 anos, há 200 anos no Camp Nou para assistir um jogo, ele é menos apaixonado porque ele fica sentadinho do que uma torcida que a galera canta mais. É difícil saber ali o que é paixão, mas barulhenta, isso sim dá para mim demais. E onde eu senti mais pressão, mais barulho sendo feito, foi em São Mamés, nos jogos que eu fiz lá. Então, São Mamés, e acho que vocês veem isso pela televisão também, né? Tem um grande ambiente, uma grande torcida, eles compram todo o discurso do clube ali também, faz muito parte também da torcida. Acho que é o mais legal. AM, Rafael Araújo. Luiz Dias, Rashford ou Nick Williams? Disserte sobre. Dificilmente vai ser uma dissertação isso daqui. O melhor é o Luiz Dias. O Luiz Dias é melhor hoje do que o Nick Williams. Vamos ver se o Nick Williams vai chegar ao nível do Luiz Dias. O mais promissor é o Nick Williams. E tem um bom feeling já com alguns jogadores do Barça, né? Uma boa amizade com o Lamine Yamal, se entendem bem na seleção, mesma coisa com o Pedro e com o Dani Olmo. O que o Barcelona mais precisa é do Luiz Dias, por características. Um atacante de muita velocidade, de receber bola na frente e de receber lançamentos. Mas quem é que eu acho que tem mais perfil para ser útil nesse time, juntando preço, entender o papel de ser reserva, podendo ganhar a posição de titular, mas comendo mais pelas beiradas, é o Rashford. Eu acho que Luiz Dias e Nico são jogadores hoje mais ambiciosos para chegar e jogar. E hoje o Barcelona tem o Lamine, que é um dos melhores do mundo, e o Rafinha, que também é um dos melhores do mundo. Então acho muito difícil que você rompa essa hierarquia dos dois e tire o momento dos dois. O Barcelona teve um problema quando tinha o trio MSN, que era nenhum atacante queria vir para o Barça. Era muito difícil. O Barcelona tinha tentado contratar o Dembélé, por exemplo, já não tinha conseguido, porque quem vinha sabia que não ia jogar. Eu acho que Rafinha e Lamine não tem tanta cadeira cativa como tinham Messi, Suárez e Neymar, mas tem. Não porque tem, pronto, como eu estava falando, o Ter Stegen, que não tem disputa por posição, mas se eles mantiverem o nível que eles jogaram nessa temporada, eles serão titulares da próxima. E aí, gasta 80 milhões no Luiz Dias para ser um jogador de segundo tempo, gasta 60 milhões no Nick Williams, mais o salário para ser um jogador de segundo tempo, aí é melhor o Rashford. Aí é melhor um jogador que é mais barato, que talvez entenda, que pode jogar nas 3 posições de ataque, então você não precisa comprar 2 atacantes. Então, cada um aqui tem pontos positivos e negativos. Se for pensar em todo o negócio, eu acho que o Rashford é o melhor negócio para o Barça. Bom, se for realmente 40 milhões de euros e um salário mais baixo que ele ganhou hoje no Manchester United, né?
Igor Tadeu 7. CR1000 sai na Copa? Acho que não. Acho que vai ficar um pouco para depois da Copa. Talvez uns... Acho que seria, eu já fiz essa conta aqui, agora eu não lembro de cor como que seria. Mas acho que seria tipo coisa para um ano depois da Copa do Mundo, 6 meses depois da Copa do Mundo. Deixa eu ver quantos gols hoje tem o Cristiano Ronaldo. Tudo coisa que eu devia ter feito antes, para preparar isso aqui para vocês. 938 gols. Falta um ano para a Copa. Cara, ele teria que fazer 62 gols no ano. Acho que não, mas acho que ele fez 50 na temporada passada, né? Ou fez perto de 50 na temporada passada. Deixa eu de novo produzir isso aqui ao vivo. Se ele fizer 50, ele chega na Copa do Mundo precisando de 12. É difícil achar que ele pode fazer 12 gols. A última temporada ele fez 41 jogos e 35 gols pelo Al-Ahly, mais pelo Al-Nassr e pela Nations League. 8 gols em 9 jogos. No total, 43 gols em 50 jogos. Se ele mantiver esta média, 43 gols, ele vai chegar precisando de 19 ainda na Copa. Então, ele precisa melhorar a média, melhorar o que ele fez na temporada passada e ainda assim fazer uma grande Copa. Acho muito difícil, mas seria muito legal, né? Ainda que ele não ganhe a Copa do Mundo, e acho que Portugal pode ganhar, acabou de ganhar de uma ótima seleção como é a Espanha e de outra ótima seleção como é a Alemanha. Portugal tem muito bom time, tem muitos bons jogadores que eu acho que jogam menos na seleção do que poderiam. Então pode chegar. A seleção portuguesa é candidata, era na última Copa e pode chegar. Aliás, já tem algum tempo que a seleção portuguesa é candidata e que não chega muito longe na Copa. Seria muito legal, mesmo que ele não vença a Copa, que ele chegue a essa marca tão espetacular durante o Mundial, porque traria uma repercussão muito grande, é um feito muito grande, caso o Cristiano consiga. Bem melhor na Copa do que depois, no Campeonato Saudita, sei lá onde que ele vai estar, na Copa é bem mais legal. Juan Fontealba. Beckler, das SAFs no futebol brasileiro, qual você acha que tem um futuro e objetivo mais claro? Futuro e objetivo... Assim, a SAF do Atlético eu acho que tem futuro e objetivo. Eu vi a entrevista do Rafael Menin esses dias e eu acho que entre erros e acertos dá para entender o que é a SAF do Atlético. São investidores atleticanos, né? os 4 R's do Galo, que querem ao mesmo tempo colocar dinheiro no time, manter um time competitivo e também ir melhorando o clube. Fizeram um estádio, querem melhorar a questão da dívida, estão muito preocupados com isso. A dívida do Atlético crescente realmente é muito preocupante, mas não é uma SAF de um aventureiro estrangeiro, como é, por exemplo, a do Botafogo, que aqui o Textor tem interesse no Botafogo, mas ele também tem vários outros clubes. Eu acho que isso pode ser bastante perigoso ao Botafogo, a partir do momento que ele não seja o clube mais importante da franquia, ou que ele não seja, naquele momento, a prioridade da franquia. Pode ser muito perigoso esportivamente para o clube. O do Atlético não, ele é a principal prioridade de 4 bilionários atleticanos, então o objetivo é claro. E o futuro acho que também, porque o Atlético nos últimos anos, embora tenha tido um 2021 maravilhoso e depois não tenha mantido, mas chegou em 2 finais de Copa da temporada passada, tem quase a mesma constância de Palmeiras e de Flamengo. O próprio Rafael Menin falou, só os 2, Palmeiras e Flamengo, fizeram mais pontos que o Atlético nos últimos anos. E a do Bahia também, porque o grupo City é um grupo muito coerente do que quer, como quer, estilo de jogo, tipo de investimento. Essa SAF eu também acho coerente e está já colhendo frutos, né? Bahia caiu na primeira fase da Libertadores, mas foi para a Libertadores. E já é normal imaginar que o Bahia brigará outra vez para estar entre os 6, 7 primeiros do Campeonato Brasileiro. Essas 2 SAFs eu acho as melhores hoje do futebol brasileiro. Melhor a do Bahia até do que a do Atlético. A do Botafogo já deu resultados, o time ganhou tudo no ano passado. E a do Cruzeiro é a que é mais complicada, assim, né, dos principais clubes brasileiros, é a mais complicada porque tinha a do Ronaldo, que tinha um pensamento mais pés no chão e sustentável, foi para o Pedro Lourenço, que quer acelerar os processos e que nesse momento o time está jogando muito bem, mas que ainda não deu resultados e que a gente viu muito tempo perdido exatamente por mudanças de rumo de quem quer resultados muito rápidos e não plantar alguma coisa para colher depois. Acho que é de Bahia e Galo, eu diria. Pensando em futuro e objetivo claros, né? Não pensando apenas em resultados. Nutri Preto, por que o Liverpool está fora, imagino que você está falando do Mundial, mesmo sendo campeão em 2019 e final de 2022, e o Atlético de Madrid está. Só podem ir 2 clubes por país. Então, a gente pega aí o ranking dos últimos 4 anos ou 5 anos, se eu não estou enganado, para contar para esse Mundial.
Então, como só podem ir 2 por país, o Chelsea foi campeão em 2021, Manchester City em 23, eles foram campeões depois do Liverpool, por isso eles estão como campeões dos últimos, os campeões dos últimos 4 anos, estão Chelsea e Manchester City. O campeão desse ano já não conta, né? A conta para o Mundial foi encerrada no ano passado, e o Atlético de Madrid está por ranking. Ele teve, acho que, 2 vitórias a mais do que o Barcelona, então ele tem um ranking melhor do que o Barça, por isso o Atlético se classificou e o Barcelona não, e por isso o Liverpool ficou de fora e o Chelsea entrou. De Bernardo 16, qual o pace para 10K? Eu já fiz em prova em 48 e treinando, quando eu simplesmente saio para correr, eu faço nos 55. Faço mais ou menos 5,5 por quilômetro. Mas eu faço sem forçar. A prova sempre te empurra mais para frente. Na prova a gente sempre faz mais rápido. Por exemplo, o meu pace de 21 da meia maratona foi 5,5. Então, em 10, eu acho que se eu fizer uma próxima prova, eu faço de novo na casa dos 50 por aí. Até queria baixar, mas eu trabalho muito pouco para poder baixar, né? Então eu tenho mais ou menos o que eu planto também. Eu acho que também é um bom pace, né? 50 minutos para correr 10 km, tá de bom tamanho. Jean Júnior 311, o que você acha do Rica Perrone? Vi ele falando que fez um curso com você na CBF. CBF não, a gente fez um curso na Federação Paulista, curso de técnico. Na verdade, assim, a gente pôde assistir às aulas. Eu acho que a gente não teve certificado, não. A gente pôde assistir às aulas. Foi interessante, as aulas teóricas, os palestrantes e tal, eram bons técnicos, isso foi lá para 2012, alguma coisa assim. E eu fui porque o Rica foi e a gente trabalhava junto, a gente tinha um programa junto na Rádio Globo, o Esporte@Globo, e ele sabia que eu tinha interesse, ele me chamou e eu fui também. Eu gosto do Rica, a gente tem opiniões muitas vezes absolutamente contrárias, especialmente as opiniões políticas. Tem muita gente que o Rica não gosta e tal, e que eu adoro, mas eu acho que assim é o mundo. O Brasil se polarizou muito ultimamente, a gente não pode excluir as pessoas que não pensam igual a gente, senão a gente vai excluir metade do país, a gente vai ter que romper com família, com amigos. Eu acho que tem algumas coisas que são inegociáveis, outras não. Então, por exemplo, é muito pouco provável que eu queira conversar com o Rica sobre política, mas o Rica falou algo sobre política que eu gosto muito, que é, como está tudo muito polarizado, a gente compra as bagunças e as bobagens do nosso lado só porque a gente não gosta do outro lado. Isso favorece com que eles possam fazer qualquer tipo de bagunça e de barbaridade, porque tem metade do país que não vai abandonar. Né? Então, assim, quem é de esquerda e que jamais vai votar em Bolsonaro, Nicolas e por aí vai, o Lula ou quem for da esquerda naquele momento pode fazer o que for que a gente não vai para o outro lado. Né? Assim, eu nunca vou votar no Bolsonaro, por exemplo. Então, a gente permite, e a polarização fez com que a gente permitisse que os lados errassem o quanto for, porque a gente não vai mudar de lado. E eu já vi o Rica falando sobre isso, eu discordo bastante do Rica sobre política e tal, como eu falei aqui, a gente tem visão diferente, mas eu achei essa fala dele muito boa, muito boa. Então, acho que assim é o mundo, a gente discorda das pessoas, mas a gente quer ouvir, é muito bom ouvir o outro lado, e de vez em quando, ele é muito inteligente, ele escreve muito bem, ele fala muito bem. E de vez em quando tem coisa que a gente vai concordar. Mas o Rica é um cara que... é um amigo muito improvável que talvez eu tenha, né? Assim, uma pessoa que eu gosto muito improvável exatamente por toda essa polarização e por eu discordar muito mais do que eu concordo com as coisas que ele diz. Assim como ele discorda, acho que muito mais das coisas que eu digo também das coisas que eu penso. E tá tudo certo. Matheus Freitas. Você acha que o Xabi deve seguir suas convicções de futebol ou se adaptar ao Real? Tem um vídeo aqui, se você quiser ver, Matheus, e quem quiser ver, sobre exatamente isso. Que é primeiro o esquema ou primeiro os jogadores? Primeiro vem o que o Xabi Alonso pensa de futebol, o esquema que ele quer colocar, ou primeiro ele pega os jogadores que ele tem e vai montar o time a partir disso? A gente não sabe porque a gente viu muito pouco do Xabi Alonso e a gente viu ele fazendo isso no Leverkusen, que ele transformou muitos jogadores ali, né? Transformou Grimaldo e Frimpong, que eram laterais em pontas, basicamente. E mexeu bastante no time para deixar do jeito que ele queria. Não sei se no Real Madrid ele vai querer fazer isso, porque talvez ele não precise. Com o que ele tem em mãos, se ele simplesmente colocar os caras nas suas posições, e é claro que a filosofia dele de jogo, mas não o posicionamento dos jogadores como ele fez no Leverkusen, seja o suficiente para ele ter ótimos resultados. Eu acho que primeiro tem que vir os jogadores. Você tem que ver o que você tem e a partir daí você trabalhar com eles. Não dá para pedir para um jogador algo que ele não possa fazer, que ele não saiba fazer, porque vai dar errado. Ou você reformula todo o plantel. O Guardiola reformulou quase todo o Manchester City. No Barcelona não foi preciso, mas ele abriu mão de Ronaldinho, de Eto'o na segunda temporada.
abriu mão de Edmilson, abriu mão de muita Deco, né? Para montar mais ou menos o que ele queria. No Bayern ele não precisou abrir mão de tanta gente assim, mas ele também fez mudanças. Então, não sei se o Xabi Alonso vai querer fazer uma revolução no Real Madrid. Acredito que não, porque por enquanto está chegando gente e não saindo. Denis Felício. Será que não criamos meias como Pedro ou Vitinha porque as bases não incentivam mais esse estilo técnico? Assim, primeiro que Pedro e Vitinha são jogadores muito diferentes, né? As características deles não são jogadores que dá pra falar assim, Pedro e Vitinha, por que não criamos esses jogadores? Porque eles são diferentes. Pedro e Vitinha acho que não tem nada a ver um com o outro. O que acontece na base é que normalmente o jogador que é mais baixo, e aí sim Pedro e Vitinha valem, o jogador que é mais baixo, ele demora mais fisicamente para se desenvolver do que os outros. Então, muitas vezes tem um cara que não tem tanto talento na base, mas ele consegue jogar muito melhor, porque ele já é muito mais forte fisicamente do que aquele garoto mais franzino, baixinho, que não vai conseguir dividir, correr tanto, subir tanto, como um cara que já é um grandalhão aos 14, 15 anos de idade. Então, neste momento pode fazer a diferença. A partir do momento que mais ou menos iguala, que mesmo que ele continue baixinho, que ele tenha se desenvolvido tecnicamente, não fisicamente, mas tecnicamente, quando ele já for adulto, porque ele já vai ter feito o trabalho de base que ele precisa para os domínios, visão de jogo, tempo, tudo isso, aí ele vai empatar. E muitas vezes quem está na base, coordenando, treinando a base, não tem paciência com esse tipo de jogador. As bases muitas vezes são feitas para vender jogadores. É mais fácil vender um meio-campista que está fazendo 50 gols em 20 jogos do que um que está fazendo 3 ou 4 e que daqui a alguns anos, quem sabe seja bom. Então, muitas vezes, por isso, o baixinho técnico é deixado de lado para um jogador mais físico na base. É mais ou menos por isso que as bases formam jogadores incompletos. Existe uma pressa na base e uma falta de visão, muitas vezes, de pensar, esse daqui ainda não está pronto, mas daqui a 5 anos, pelo que a gente vê de projeção nele, ele vai estar. Não, pega o cara que já é um grandalhão fortão e coloca ele, porque rapidamente ele vai ser vendido. Isso acontece. Thiago T. Almeida. O fair play financeiro está estrangulando o futebol europeu? Eu acho que o fair play financeiro ele tem algumas falhas ou algo que eu não concordo. O Barcelona, por exemplo, eu vou fazer isso num vídeo que eu vou fazer, já deveria ter feito, sobre a situação econômica do Barcelona, sobre a semana do Barcelona. O Barça vai ter que pagar uma multa, basicamente, porque a UEFA não reconhece as alavancas do Barça, né? As vendas, os adiantamentos da venda de direito televisivo que o Barcelona fez há alguns anos, coisa que a La Liga permitiu. Então, eu acho que a ausência de fair play, ou que o Barcelona não possa adiantar os seus direitos televisivos, mas o Paris Saint-Germain possa ter aporte financeiro do seu grupo de investimentos do Qatar, isso eu acho injusto. Mas eu acho que não estrangula o futebol europeu, ele torna mais justo, mais sustentável, furar a bolha, pagar salários como pagam hoje em dia, se você não está ganhando, não é certo mesmo, não deveria ser certo para todo mundo, eu só acho que deveria servir para todos. Eu acho injusto que o Barcelona não possa inscrever o Messi, porque ele não tem dinheiro, e se ele não tem dinheiro ele não pode inscrever, eu estou de acordo com isso, mas que o Paris Saint-Germain, que tinha prejuízos acumulados de 700 milhões em 3 anos, pudesse inscrever o Messi. Então acho que deveria servir para todos, e não que a La Liga tenha um, que o da França seja mais assim, que o da Premier seja mais assado, e que o da UEFA seja soberano sobre todos eles, mas que não sirva todos os anos. Então, fair play é muito necessário. Faz muita falta no Brasil, tá? Que a gente tá vendo aí das SAFs e tal, cada um gasta o dinheiro como quer, fica inadimplente com outros clubes. Acho extremamente danoso e injusto, não é fair play pro futebol brasileiro. MTS Oliveira 98. Por que não se vêem tantos gols de falta como antes? Os goleiros estão mais altos, fortes, rápidos. Então é mais difícil bater falta. Mais difícil. Tem que bater com mais força, com mais efeito. Antigamente, os goleiros não eram tão ágeis. Eu acho que assim, pode ter que os caras não treinam tanto, que por medo de lesionar, muitos técnicos não querem que o jogador fique depois de treino batendo falta. Também existem esses fatores. Mas eu acho que especialmente a evolução dos goleiros. Evolução dos goleiros, tempo de reação, salto, impulsão, fez com que ficasse mais difícil de simplesmente colocar a bola ali, porque acho que os goleiros hoje são bem melhores do que antes. Acho que é o principal motivo. Nando Frost. Você acha que se o Barça fosse para o Mundial, tinha totais condições de ser campeão? Sim. O Barcelona ganhou todos os títulos espanhóis e brigou
até a prorrogação na semifinal da Champions. O Barcelona brigou por todos os títulos, então ele tem total chance de ser campeão. Assim como outros têm, né? A Inter, o Paris Saint-Germain, mas sim teria totais chances de ser campeão. Hudson. Caramba. Eu não sei onde que termina um nome e começa outro. Hudson Tarley. Desculpa se não é isso. Por que narradores e comentaristas vão ao estádio nas partes avançadas da Champions? Porque tem mais interesse, as audiências são maiores, os jogos são mais importantes, são mais decisivos, e a gente quer promover aquilo ali como merece, como um grande jogo, algo muito importante. Não que os jogos das primeiras rodadas não sejam importantes, mas uma semifinal e uma final são mais importantes do que um jogo da 8ª rodada ou do playoff. Simples assim. Queríamos, assim, TNT, imagino eu, pelos 10 anos que eu tô lá e pelo que eu vejo, a gente sempre queria que estivessem todos, assim como a gente tem correspondente nos principais jogos. Mas se tiver que escolher, vamos escolher 3 jogos, porque viagem, hotel, aluguel de posição no estádio, você precisa montar um equipamento diferente para transmitir com o narrador direto do estádio, tudo isso tem um custo muito alto. Então, pô, vamos escolher 3, 4 jogos, a gente escolhe os 3, 4 jogos que a gente acha os melhores. Simplesmente isso. Rodrigo Emboava. Visitar a Sagrada Família vale a pena? Vale a pena, muito bonita, mesmo que você não seja religioso, eu mesmo não sou religioso, mas pela questão arquitetônica, por como é feita, pelo tamanho, dentro ela é muito bonita, muito colorida a Sagrada Família. Quem está assistindo aqui que não veio a Barcelona e tal, tem como ver aí na internet um tanto de foto da parte interna da Sagrada Família. Ela é muito bonita também por dentro, vale a pena demais visitar. Eu não sou muito de visitar a igreja, tipo viajar e vai na igreja da cidade e tal. Eu não sou muito disso, até já fiz. Mas a Sagrada Família, se é para escolher uma, é ela. Vale muito a pena mesmo. Gui 7. É difícil fazer amizade com os espanhóis? E os que trabalham com futebol, é mais fácil? Não é mais fácil. Eu acho que existe uma diferença aqui entre espanhóis e catalães, porque aqui em Barcelona, para vocês terem ideia, 1/3 da população é estrangeira. Saiu outro dia o censo daqui. Uma cidade de 1.600.000 habitantes, 600 mil não são espanhóis. E entre 20 e 55 anos, eu acho, se eu não estou enganado, é 55 ou 53% da população é estrangeira. Basicamente, da idade onde a galera trabalha, entre 20 e 55 anos, a maioria não é daqui. Então, acho que eles ficam muito fechados entre eles. Eles criam uma comunidade entre eles. Eu tenho a sensação que os catalães são muito protetores da cultura, da língua, e eu acho que tem que ser mesmo, tem que proteger a língua, tem que falar catalão. Eu falo catalão para ajudar nisso também, já que eu estou aqui. Então eu acho que eles são muito fechados nos círculos deles, porque eles querem manter as amizades de escola e tal, e se você sai na rua, você acha brasileiro, argentino, colombiano, italiano, polonês, um tanto de gente, você não acha os seus, com quem você se identifica. Então acho que por isso é difícil fazer amizade aqui em Barcelona com os espanhóis. Em Madrid, a gente não tem tanta, embora tenha muita também, mas não é como em Barcelona, a gente não tem tanto a migração de estrangeiros. A gente tem muita gente de outras partes da Espanha que vai para Madrid. Então ali é mais fácil você criar um grupo de espanhóis, porque vai ter um da Andalucia, vai ter um da Galícia, vai ter um do País Basco, vai ter um da Catalunha, vai ter uns de Madrid. Então ali os espanhóis se juntam mais entre eles. Assim como aqui, os estrangeiros se juntam mais entre eles e os catalães ficam mais aqui. É uma visão absolutamente pessoal, tá? Minha. Eu imagino que as coisas aqui funcionam assim, quando a gente conversa com pessoas e tal, mais gente, meio que um raciocínio construído em base de muitas conversas que muita gente, inclusive as pessoas aqui me falam que mais ou menos sentem isso também. Então acho que em Barcelona é mais difícil fazer amizade com catalães e espanhóis, porque eles estão fechados entre eles e os gringos entre eles, por uma coisa quase protetora. E em Madrid, em outras cidades da Espanha, você tem mais integração entre os espanhóis e menos estrangeiros. Eu acho que vai por aí. Rosa Curiosa 98, realmente é curiosa, porque fez 3 perguntas. Qual sua altura, peso e BF? BF é percentual de gordura, né? Body fat. Atualmente, MB, eu tenho 1,80 ou 1,79, vareia, não sei porque de vez em quando mede diferença de 1 centímetro para cá e para lá. Peso 72 quilos e o meu body fat é de 13% mais ou menos. 12,7, de vez em quando 13,2, vai por aí. Eu queria 12, 11,5.
Difícil esse 1,5. Teria que ficar sem beber um tempo e tá complicado no verão. Ítalo Nunes, segundo, aparentemente, que parece tipo 2 em algarismo romano. Qual a parte mais difícil de ser repórter correspondente? Tem a mais chata, que é carregar equipamento. É muito chato carregar equipamento, pode faltar alguma coisa, esquecer alguma coisa, a gente tem que dar conta de tudo. É a parte mais chata. A mais difícil, eu acho que a gente precisa passar a informação para vocês das coisas que... Bom, eu preciso, né? A gente, correspondentes no geral, mas vou falar de mim. Eu preciso passar a informação das coisas aqui para vocês, mas só a informação, se vocês entrarem no Marca, no Mundo Deportivo, não sei o que, vocês também podem ter. O que eu preciso ter é a visão de mundo para conseguir interpretar por que eles são do jeito que eles são. Essa é a parte mais difícil. Você entender um lugar, entender um clube, entender um lugar, entender um tipo de torcida e saber passar isso de uma forma clara para quem está do outro lado. Né? Passar isso de uma forma com que vocês também entendam. Então, passar qual que é a visão deles e por que eles pensam assim, por que eles acham isso, por que eles agem assim, por que eles veem o mundo, o futebol diferente da gente. Eu acho que esse é o maior desafio. É a parte mais legal também. E é o maior desafio da vida de um correspondente, eu acho que é conseguir entender onde que você está inserido, ler o lugar que você está inserido e conseguir transmitir isso para as pessoas. Da parte normal do jornalismo, né? Ter fontes, cultivar relações e tal, para também fazer o trabalho melhor possível. Mas acho que a parte mais difícil é essa leitura de mundo que a gente precisa ter, que eu preciso ter para passar para vocês. Agricultores. Em um ano, o novo Camp Nou consegue bater 1 bi em receita? De euros, não. De reais, sim. Pô, de reais, o Estádio Olímpico de Montjuic esse ano vai bater 150 milhões de euros. Vai dar 1 bilhão de reais de receita. De euros, a expectativa é que com o Camp Nou pronto, que ele dê uma receita para o Barcelona de em torno de 350 milhões de euros por ano. O que é muito bom, porque hoje a receita do Camp Nou no último ano dele eu acho que foi de 192 milhões. Se você for para 350, você vai aumentar 160 milhões de euros da sua receita anual. É muita grana, 160 milhões de euros por ano a mais de estádio. Então acho que a intenção é essa. E eu não sei se tem muitos clubes no mundo aí ganhando mais de 300 milhões de euros de estádio por ano, não. Já fiz um programa com o Fred também, não sei se eu tenho roteiro aqui ainda ou se eu já apaguei. Falando disso dos estádios, a gente falou da receita do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Deixa eu ver se eu acho. Abri aqui meu bloco de notas. Acho que eu não tenho não, tá? Acho que já era. Já era. Ó. Estádio. Deixa eu ver se é isso. Não. Isso aqui é coisa do Barcelona. Não tenho mais. Então não sei quanto que o Real Madrid ganhou nos anos com o Bernabéu pronto. O Barcelona espera ganhar mais ou menos como o Real Madrid. Rogério Mato 7. Qual a melhor praia que você já foi na Europa e no Brasil? Na Europa não foi na verdade praia, foi uma ilha, que foi a Sardenha. Sardenha é incrível, absurda, é um azul que a Faber-Castell não tem. Tem praia na Sardenha, eu cheguei em praia na Sardenha, mas o legal foi fazer passeio de barco. Tem umas piscinas naturais, você ancora o barco e fica ali tomando cerveja e vendo aquela água maravilhosa. E não cansa de olhar, não cansa de olhar. Acho um absurdo não ter voltado na Sardenha. Fui agora na Itália, na semana passada, mas foi a primeira vez que eu mergulhei no mar Adriático, inclusive, né? Que é o que está voltado ali para a Eslovênia. Mas não voltei ainda na Sardenha. Já fui em Ibiza, Formentera é lindo também. Tem uma praia, se for para ficar só com praia, em Formentera, que é uma ilhazinha do lado de Ibiza, que chama Sis Ilhetes, que é tipo 6 ilhazinhas. E ali essa praia é maravilhosa, maravilhosa também. No Brasil, cara, eu não conheço tantas. Eu fui no Ceará, eu diria que Canoa Quebrada, ou Cumbuco também, essas duas. Mas eu fui em 2003, eu fui há mais de 20 anos. Acho que foram as mais bonitas que eu já fui no Brasil. Hoje eu vejo fotos, eu acho lindas, e quando eu vejo foto também, quando eu fui, também achava muito bonita. Acho que são as mais legais que eu já fui. Ferreira Est, underlines. Becklerzinho, você come a coxinha pela bundinha ou pela pontinha? Pela pontinha, gente, sempre. Sempre. E não é porque tem que começar pela pontinha, simplesmente a bundinha é sempre a última coisa. A última coisa que você vai comer. Então,
Nunca comecem comendo pela bundinha. Tem que deixar pro final. Tem que conquistar. Ficou de duplo sentido e foi de propósito para fazer graça. Lucas NN. Vai torcer para quem no Mundial de Clubes? Para ninguém. Os times que eu torço não estão lá. Torço pelo Messi. Deve ser eliminado na primeira fase, né? O Inter Miami tem toda a pinta de ser um time pouquíssimo competitivo pelo ritmo que joga. Mas eu torço pelo Messi. Vamos ver. Eu acho que vai cair na primeira fase. Acho que vão passar Porto e Palmeiras desse grupo. Eu acho que o Inter Miami vai ser o último colocado. Eu acho que vai perder todos os jogos. Adria.7N. O que você acha do seu meme? PSG não quis, Barcelona não quis. Curiosidade genuína. Eu adoro, tá? Eu acho muito criativo. As pessoas estão usando de tudo quanto é jeito. Usaram muito agora, né? Semana dos Dias Namorados e tal. Achei muito engraçado. Todos que me mandaram, eu comentei rindo. Porque era a única coisa que eu conseguia. Eu não conseguia interagir, falar outra coisa. Mas eu achei muito bom. Pra quem não sabe, né? Teve um vídeo que eu fiz quando o Neymar foi pro Al Hilal, falando que nenhum clube da Europa grande quis o Neymar. E a galera pega só esse áudio e transforma em outra coisa. E eu acho engraçadíssimo. Eu normalmente não ligo para os memes que fazem meus. Eu costumo entrar porque eles são engraçados, né? Teve o negócio do Piquet, já teve outros também. A camisa apertada que eu usei do Barcelona uma vez. São engraçados mesmo. A gente tem que saber rir da gente. Tem gente que não consegue. Eu acho excelente. Ângelo Peguin. O que mais te ajudou a passar pelos momentos difíceis do último ano? Essa pergunta é boa, né? Porque muita gente... Bom, desse ano ainda teve bastante também, tá, Ângelo? Porque muita gente pergunta como que faz e tal, mas essa pergunta é boa, o que mais te ajudou? Eu vou falar pra vocês. Disciplina. Porque tem muitos dias que a gente tá mal, que a gente tá muito desanimado e tal, e que a gente não quer nada. Mas se você tem disciplina pra fazer o que precisa ser feito, eu acho que você não deixa a roda parar de girar. E é muito ruim deixar a roda parar de girar. Então, para mim, serviu muito disciplina. Comer bem, dormir bem, tomar água, fazer exercício. Acho que são os 4 pilares do básico que a gente deve fazer. Eu sei que nem sempre é fácil fazer exercício, porque você acorda cedo, vai trabalhar, que depois você estuda, que tem gente que tem filho, que à noite tem que cuidar. Eu sei, assim, dentro da minha rotina, dá para eu comer bem, dormir bem, beber água e fazer exercício. Eu acho que essas 4 coisas foram fundamentais para que eu mantivesse a roda girando, mantivesse minha cabeça funcionando e a partir daí eu conseguisse passar realmente pelo atropelamento que eu passei nos últimos meses. Então, e é claro que agora que eu já estou numa outra fase, não deixo de fazer essas 4 coisas também porque são muito importantes. Luiz CWP. Vai explicar o outro story? Não. Acho que nem precisa explicar. Não vou explicar não. Tá explicado. Como é que é? Coborigu. Será que é um nome ou uma pegadinha? Coborigu. Acho que não. Ninguém faz pegadinha em nome de Instagram, né? Acredita no Ney em 2026? Eu acredito. Eu vou falar pra vocês. O Neymar não dá motivos pra acreditar do ponto de vista físico. Mas é um torneio de 7 jogos, de 8 jogos, de um mês. Eu sei que ele não joga um mês há muitos meses, há mais de 2 anos. É mais difícil acreditar em quem não é bom. Se o jogador é bom, ele sempre pode jogar bem. Pode ser que ele não faça 8 jogos, que ele jogue um jogo da primeira fase e que ele volte nas quartas de final depois, mais ou menos o que aconteceu na última Copa, né? E ele jogou bem nas quartas de final contra a Croácia. O time perdeu nos pênaltis, não foi por culpa do Neymar. Ele fez um golaço naquele jogo. Então acho que ele pode, quem sabe, até jogar, se lesionar e voltar para 2, 3 jogos e que seja o suficiente, talvez, para ele, como ele é muito bom, para ele acabar com 2, 3 jogos e o Brasil ganhar a Copa. Não dá para descartar. Outra coisa é acreditar num cara mais ou menos, num cara que não é bom, um cara que quando joga não joga bem. O Neymar quando joga, normalmente ele joga bem. Então, acredita no Neymar? Acredito que pode. Acredito que pode porque ele é muito bom, porque é um torneio de tiro curto, porque eu acho que ele quer muito, Copa do Mundo pelo menos, outra coisa que ele queira muito, outras coisas. Copa do Mundo acho que ele vai querer muito, acho que vai ser o seu grande finale, acho que é a última grande coisa que ele quer. Então acredito. Se acho que vai conseguir, nenhuma ideia. O mais provável é que não. Porque quando você não está jogando bem, quando você não está bem fisicamente há muito tempo, é provável que isso se reflita depois no futuro, né? Simplesmente uma coisa estatística de que
quanto melhor você joga, é mais provável que você jogue bem. Quanto pior você joga, quanto menos você joga, também é provável que você não consiga. Mas por capacidade técnica, é impossível duvidar do Neymar. Impossível. Se ele estiver bem fisicamente durante aquele mês, dá pra acreditar nele sim. Pô, essa aqui já ficou velha. Bruninho Regis, o que não fazer no Dia dos Namorados? Eu tinha pensado numa boa e eu já esqueci. O que não fazer... deixa eu ver. Tem uma que é muito simples. Se vocês já são namorados há muito tempo, ir num lugar novo. E se vocês são namorados há pouco tempo, o namoro tá acabando de engrenar e tal, acho que não vão em um lugar que vocês já foram com esse. Tenta uma coisa nova, sabe? Não tente replicar algo que já deu certo no passado. Porque é uma coisa nova, merece uma nova chance, merece um lugar novo. Mas principalmente, assim, são dicas bobas. Acho que o principal, diga não à obrigação de ser feliz. Eu não gosto dessas datas e a obrigação que as pessoas têm de aquele dia ter que estar bem. Aquele dia ter que estar feliz, aquele dia ter que estar romântico, aquele dia ter que estar muito conectado com a pessoa. Porque eu acho que isso é de uma artificialidade muito prejudicial para os relacionamentos. Pode ser que o dia do namorado você trabalhe até tarde, ela tenha prova no outro dia, que vocês não estejam num bom dia para comemorar o dia dos namorados. Mas pode ser que 2 dias depois é tacar-lhe a... Tô brincando. É aproveitar da melhor forma possível que vocês puderem. Então, eu sou absolutamente contra a ditadura da felicidade obrigatória. Réveillon, aniversário, dia dos namorados, essas coisas de precisa aquele dia ser um dia bom, é uma pressão pela felicidade que eu não concordo. Então, o principal a não fazer no dia dos namorados é se obrigar a estar bem e ser feliz. Se tiver, excelente, vai aproveitar, vai pro abraço. Mas se não tiver, não se obrigue. Raf C. Maia 7. Marcelo, quando o CR7 parar, você tiraria alguma lição da carreira dele? Muitas lições. Cristiano Ronaldo, eu acho que é um cara subestimado. A gente olha para o Cristiano Ronaldo só pela ótica, assim, muitas pessoas, do robozão, do cara do treino, do esforço, do não sei o quê. O Cristiano Ronaldo é muito bom tecnicamente. Seria impossível uma carreira tão longa, fazer tantas coisas como ele faz, se ele não fosse excelente tecnicamente. Outra coisa é que ele também trabalhou muito para isso. Assim como também a gente olha o Messi só como talento, e o Messi também tem muito esforço. Então acho que subestimam o talento e a capacidade técnica do Cristiano Ronaldo, que ele tem demais. E a lição que tira da carreira dele é a capacidade de, por 20 anos, jogar futebol num nível tão alto. É muito difícil jogar futebol. É claro que hoje ele joga na Arábia Saudita e tal, não sei o que é diferente. Mas jogar futebol num nível tão alto por muito tempo é muito difícil. Então, o que tira de lição é, duvido que jogadores dessa geração, das próximas, vão conseguir jogar bem por tanto tempo. E ele é muito bom. Além de tudo, teve esforço também para melhorar outros fatores e setores da carreira dele. J.O.T.H.I.N.H.A, que é J cheio de pontos. Marcelo, parabéns pelo trabalho. Queria saber se pro Barça vale investimento no Luiz Dias. Para mim não vale. 80 milhões de euros hoje num ponta, sendo que o Barcelona tem 2 pontas muito bons. Eu não gastaria o dinheiro num atacante como o Luiz Dias. Não sei se tem alguma pergunta aqui sobre o Perisic, se eu separei, mas Perisic eu acho uma boa. Extremamente barato, vai jogar só de vez em quando. É um soldado. Terminou essa temporada com bons números no PSV. Eu iria muito mais para um atacante lado B, um atacante mais para ajudar, do que para uma super estrela para chegar e disputar a posição, que é muito bom com o Rafinha e com o Lamine, mas que hoje eu acho que pode ser um dinheiro gasto numa posição que já tá coberta, precisa de reserva. Murilo Marmite, com 2 T's e 2 L's no Murilo. Estou passando por um momento muito difícil da minha vida como um todo. Alguma dica? Sempre que choveu, parou. Outra coisa é que use guarda-chuva enquanto está chovendo, né? Sempre que choveu, parou, mas tente não se molhar tanto para não pegar uma pneumonia. A metáfora é essa. Tudo passa, os bons momentos passam, então se vocês estão por um bom momento, aproveitem um bom momento, porque não dura para sempre. Aproveitem, comemorem, sejam felizes. A vida é esta grande coisa que a gente tem que
aproveitar pequenos momentos para ser feliz. E quando tá tudo ruim, também saiba que vai passar. Faça coisas para passar. Eu falei que mantenha uma rotina de comer bem, dormir bem, beber água, fazer exercício. Tente resolver o que não tá dando certo. Às vezes é tempo, às vezes o nosso tempo, que a gente está muito desesperado, é uma coisa, outra coisa é o tempo que aquilo ali tudo demora para parar, para cicatrizar. Mas é isso. Sempre que choveu, parou. E use guarda-chuva enquanto tá chovendo. Vai ficar tudo bem. Vai por mim. A galera já passou por muito os maus bocados e passou. Mas trabalhe para passar. Eins, underline, Endeavor. MB, o futebol europeu não se tornou atrativo na base de salários melhores? Analogia com a Arábia Saudita. Não sei se você está querendo dizer aqui, Eins, o nome dele é Eins. A-I-N-Z. Eins. Não sei se você está querendo aqui falar assim, será que a Arábia Saudita pode ser como a Europa porque também está pagando salários altos? Eu acho que aqui tem uma coisa de cultura. A Europa tem muitos países e muita gente que fala muito sobre futebol, é o centro do mundo ocidental, né? Assim, de notícias e de nações muito importantes e tal. O tal do eurocentrismo vale para o futebol e vale para muitas coisas. Outra coisa é que tecnologia, sei lá, os Estados Unidos pode dominar também muitos cenários, mas no esporte a Europa tem essa questão, no basquete, outros esportes dos Estados Unidos, mas enfim, futebol aqui. E não só salários, mas capacidade de atrair jogadores ambiciosos. A Arábia Saudita, a gente está vendo que quem vai para lá não vai exatamente com a ambição de fazer uma super carreira, né? É um país fechado, que as notícias não chegam, como que é o país, como que é a rua falando de futebol, a cultura futebolística, acho que tem. Na Europa não foi simplesmente entrar dinheiro e a partir daí contrata os jogadores e pronto. Existe uma cultura centenar, o futebol foi criado na Europa, existe uma cultura mais do que centenar aqui de futebol, de história, da história dos clubes. Os clubes são vivos, os clubes não são coisas de plástico, os clubes são vivos. Assim como eles nascem e crescem, o Manchester City nasce e cresce, o Paris Saint-Germain nasce e cresce, eles morrem, tem muito clube grande que vai morrendo, que vai desaparecendo, que vai deixando de ser importante, e não é 2 anos, 3 anos, 10 anos de Arábia Saudita investindo que eu acho que vai chegar ali, vai atrair algum tipo de torcedor, vai atrair algum tipo de interesse de alguém, mas que não, acredito eu que não vai chegar no que é a Europa para o mundo futebolístico. Meu povo, quase 50 minutos para vocês, eu comecei, nem estava de noite, agora já está, para vocês aproveitarem a sexta e o final de semana de vocês, dando um like, se inscrevendo aqui no canal, perdendo o juízo completamente e sendo feliz. Vão aproveitar a vida de vocês. Sexta-feira 13, vocês já sabem muito bem que é o dia de assustar quem passar na frente de vocês, como se vocês fossem um fantasma ou um lobisomem. Vai assustar e uivar na cara de alguém. Valeu, gente. Bom final de semana, hein? Até mais. Tchau, tchau.